Maravilha, maravilha, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nós estamos dando início a mais uma edição do programa Conversas de Louvor, direto aqui da Central de Comunicações da Igreja Cristã Maranata. E nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. A você que está nos assistindo, pelo canal 126 da Parabólica da Embratel, a você que nos acompanha no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube também, a paz do Senhor Jesus. E já pedindo a você que está no nosso canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, para curtir, para comentar e também para compartilhar. E se você não estiver inscrito, se inscreva para você receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. Vamos então dar início ao Conversas de Louvor. Aqui do meu lado, nosso querido irmão do Departamento de Louvor da Igreja Cristã Maranata, Fábio Salazar. Salazar, alegria, satisfação em estar com você mais uma vez aqui no Conversas de Louvor. Amém. A paz do Senhor Elias, a paz do Senhor a todos que nos assistem pela TV Manaim. E hoje nós estamos aqui com um trio instrumental, já tocaram com louvor, já recebemos uma bênção do louvor, o Daniel, a Maria Isabela, o pastor Rainer, e vamos falar um pouco sobre o louvor instrumental, como é que ele pode ser aplicado na igreja, também conhecer os instrumentos, Então hoje vai estar bem interessante que os assuntos aqui sobre os instrumentos. Como os outros programas, se você não assistiu, tem uma playlist, no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, que você pode acompanhar. Quarteto Celebrar esteve aqui, são vários e vários já programas que nós temos do programa Conversas de Louvor. E nós estamos aqui com a Maria Isabela, nós vamos cumprimentá-la com a paz do Senhor Jesus. Alegria estar recebendo você aqui conosco, Maria Isabela. Paz do Senhor Jesus, é uma alegria imensa estar aqui com os irmãos. Amém. Do lado ali, o esposo, Casal jovem, o Daniel. Daniel, alegria também estar recebendo você aqui, querido. Uma satisfação estar aqui, compartilhar nossa história no louvor. Amém. E aqui, do nosso lado esquerdo, junto com o Fábio Salazar, nosso querido pastor Rainer. Pastor, a paz do Senhor Jesus, pastor. Amém, a paz do Senhor a todos. É um prazer realmente muito grande estar aqui com os irmãos e compartilhar um pouco da experiência que nós temos tido com o Senhor e aquilo que nós temos vivenciado nesta obra. Amém. Vamos então dar início, programa Conversas de Louvor. Nós começamos com um pedacinho de um louvor, mais perto quero estar, mas agora vamos começar a conversar com os queridos e amados irmãos. Vamos começar com um jovem casal aqui. Como é que os irmãos chegaram no louvor? Os irmãos são da obra desde novo, foram convidados a estar na igreja, nasceram no lar evangélico. Como é que o casal se formou? A gente já quer saber a história dos irmãos, Um casal tão jovem e já também trabalhando no louvor. São integrantes do grupo do Manaim, não é isso? Isso mesmo. Fique à vontade para a gente conversar um pouquinho. Pode falar. Então, nós nos conhecemos no Manaim de Domingos Martins. Eu era novata, tinha acabado de entrar para o grupo. Eu estava no Triplex, no seminário de principiantes, e conheci o Daniel. Ele estava tocando violino e eu ouvi um som maravilhoso. Até hoje, eu sou suspeita, ele é meu marido, Mas ele toca lindamente. E ali eu o conheci. Eu comecei a aprender violino lá atrás, voltando um pouquinho na minha trajetória, Quando eu tinha 11 anos de idade, na verdade, eu fui para uma igreja da área de Itacibá 3. É uma igreja que tinha muitos violinistas, Uma igreja que tinha uma estrutura de louvor muito boa, Então tinha os instrumentos de sopro, mas chamava a atenção os violinos, porque no total eles eram cerca de 9, Entre as pessoas que estavam ali aprendendo e já tocando no culto. Então, quando você chega criança e olha aquele louvor muito bem orquestrado, aquele louvor organizado e as cordas soando, aquilo abriu os meus olhos, eu tinha certeza que era aquilo que eu queria. E aí, no momento que eles abriram a turma ali, começaram a ensinar na igreja, eu imediatamente dei aula, entrei nas aulas de violino e dali para frente, dos 12 anos em diante, é uma dedicação diária, Logo depois, logo que eu fiz 18 anos, já comecei a me envolver com os trabalhos do Manaim e mais tarde vim conhecer a Bela, que logo casamos. Não dormimos na aula de Amadeu. Maravilha. Então, o Conversas de Louvor, tá vendo? Casal formado, A gente está melhor que os dias da mocidade, Pastor Josias, olha aí. E vocês são da igreja do pastor Marcelo, Isso, Praia da Costa 3. Praia da Costa 3. Vocês se conheceram lá
você já era daqui, você é de Itacibá. Isso. Como é que você veio para cá, para a igreja do pastor Marcelo? Na verdade, eu comecei a aprender violino na área de Itacibá, lá em Cariacica, eu fiquei muitos anos lá, mas mais tarde eu vim para Vila Velha e comecei a reunir aqui em Vila Velha, já em Praia da Costa 3. Então ela era de outra igreja aqui de Vila Velha. Quando nós nos conhecemos no Manaim, começamos a namorar, dali o noivado, e quando casamos ela veio comigo para a Praia da Costa 3. E um instrumento na vida de vocês, qual a importância do instrumento na vida de vocês? O que mudou na vida de vocês? Era isso que vocês queriam? Ele realmente falou que desde criança ele tinha essa vontade, foi inclusive lá para estudar o violino. E você, Maria Isabela, como é que foi a chegada da flauta na sua vida? Então, diferentemente do Daniel, eu não tinha interesse na flauta, por incrível que pareça. Eu tinha interesse em violão. Eu achava violão lindo, guitarra também eu achava muito bonito. E eu tocava violão simples mesmo na igreja, com os acordes ali bem simples. E eu me lembro que eu queria ofertar mais ao Senhor. Eu queria me dedicar muito mais. Queria me aperfeiçoar no instrumento. E aí começou na minha região um projeto aprendiz de flauta. Na época não se chamava projeto aprendiz, né? Hoje é projeto aprendiz. Mas era local mesmo. E tinha muitas flautas ali também. E eu me interessei, eu falei, poxa, eu quero tocar um instrumento melhor. Então, assim, melhor que eu pudesse me dedicar mais. E aí eu fui até aquela igreja, peguei uma flauta emprestada da minha prima, uma flauta bem antiga que estava parada nas coisas dela. Eu falei, me empresta sua flauta? Ela, sim, pode levar. E assim eu me apaixonei. E aí quando eu cheguei lá, eu comecei a tocar, a aprender, eu vi o que o instrumento podia fazer. E eu me apaixonei. E mudou totalmente a minha vida. Profissionalmente também, eu costumo dizer que quando você dedica algo ao Senhor, o Senhor te recompensa em dobro. E Ele me recompensou até na minha vida profissional, que hoje eu trabalho com o meu instrumento. E você falando sobre isso, Fábio, nós conversamos, eu acho, sobre isso aqui no programa, porque ela falou, assim, indiretamente, né? Ela falou que queria um instrumento melhor. Ou sei lá, como é que você falou? Me dedicar mais. Isso, me dedicar mais, mas queria um outro instrumento. E o início da obra, nós tínhamos muito violões. Depois a gente pode falar até com o pastor Rainer. Mas com o tempo, né, Fábio, a junção de outros instrumentos que foram chegando na igreja, a gente vê que tem muitos jovens, né, até pessoas um pouco mais de idade, mas hoje são vários e vários instrumentos, inclusive aqui no programa Conversa de Louvor, vários irmãos passaram com vários instrumentos, né, instrumentos até que nós fizemos até programas especiais falando sobre instrumento, e isso realmente vem acontecendo na obra, né? Sim, é interessante que eles começaram bem crianças, né, dos instrumentos. E também falando até, ela citou o Projeto Aprendiz, porque esse trabalho da igreja, né, a música ela vem da referência, né? Quando a gente tem uma boa referência, isso inspira, né, e desperta o desejo de aprender a tocar e a cantar. Então, o Daniel falou sobre desde criança, né, vendo os irmãos tocando instrumentos de cordas. Sim. E ela também falando da flauta, então isso mostra que é importante termos essa referência, né? Hoje, com um trabalho até mais desenvolvido na igreja, de coletânea de partituras, de gravações, então tudo isso vai ajudando as nossas crianças, adolescentes a terem referência, então cada vez mais nós vamos ter frutos desse trabalho de louvor, né? Maravilha, maravilha, Fábio. Vamos então participar de mais um louvor, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o pastor Rainer. Vamos participar de mais um louvor aqui no Conversas de Louvor.
Maravilha, maravilha, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. É o melhor lugar onde podemos estar é no abrigo de Deus. Vamos falar agora com o nosso querido pastor Heine. Pastor Heine, na realidade, irmãos, quando falaram aqui que viria a Maria Isabela, o Daniel, aí vai vir o pastor Heine e ele é luthier. Aí falaram assim, aí eu falei, luthier? Aí chegou todo mundo, eu falei, cadê o luthier? Não, luthier é a profissão de quem constrói instrumento de corda. É isso, pastor Paz? Estou correto? Tá correto. Luthier, né? Luthieria está relacionado com o ramo, né? Com essa questão de realmente estar envolvido com instrumentos musicais. Então, o luthier, ele faz instrumentos e também conserta instrumentos, né? Uhum. Então, essa é a minha profissão. Essa é a profissão, luthier. Então, o pastor fabrica instrumento de cordas, violão, guitarra também, ou quais o senhor pode citar para nós? A minha especialidade, na verdade, de fabricação, está relacionado com guitarras e contrabaixos, certo? Mas eu tenho, na minha oficina, né, a gente faz muita manutenção. E qualquer instrumento de corda, nós resolvemos os problemas lá. A gente, de regulagens, harmonização, como também restauração. Esse moço aqui mesmo, né, é um senhor já tem 41 anos de idade, e foi um violão que nós restauramos, né? Inclusive é um Takamine japonês, né? Hoje é difícil, né, você ver no mercado, né? A maioria dos Takamines hoje não são feitos mais no Japão. Esse aqui ainda é um japonês. Então esse aqui é um violão que eu fiz a restauração dele. Ele estava bem danificado e eu restaurei. Faz parte do meu trabalho. Então a gente pode comparar, assim, fazer a comparação a um alfaiate. No caso, as pessoas vão numa loja, às vezes tem uma grande quantidade de roupas, você escolhe ali o tamanho, às vezes entre 37, 38 ou 40 e tal. Agora, o senhor faz sob medida. Como é que a pessoa vai no senhor? É o quê? Ela quer a sonoridade, quando a gente fala em instrumento musical. Foi boa a comparação ou foi razoável? Exatamente isso. Por exemplo, existem as grandes empresas, as grandes marcas, né, que produzem em quantidade. As boas marcas, elas têm aquilo que a gente estava falando, né, que é um bom controle de qualidade. Padrão. Então, é um padrão. Então, eles cuidam e zelam muito por esse padrão. Mas quando você vai buscar um luthier para fazer um instrumento, a conversa é um pouquinho diferente. E a gente pode fazer até essa analogia de você procurar um alfaiate para fazer uma roupa. Quando uma pessoa vai no luthier para buscar um instrumento, a conversa dele com o luthier, fala assim, olha, eu quero um som assim, eu quero, né, o estilo musical vai ser mais ou menos esse. Aí, com essas informações, o luthier vai construir o instrumento. Então, é basicamente esse o meu trabalho. E o senhor constrói em cima do que a pessoa pedir, a sonoridade, vamos supor, ele quer tocar um louvor mais voltado assim com som de sertanejo, um louvor voltado... É dessa forma que o senhor está dizendo ou não? É mais ou menos isso. Por exemplo, no meu caso, como eu trabalho com instrumentos sólidos, né, elétricos, então, assim, as madeiras não têm muita influência. Tem o seu lugar, mas na sonoridade do instrumento, propriamente dito, não tem muita influência. São outras coisas que influenciam no som. É um pouco diferente, por exemplo, do que é fazer um violão ou fazer um instrumento de arco, que a gente chama, né? Então aí a madeira, ela tem uma influência muito importante, certo? No caso de guitarras e contrabaixos, aí são outras coisas que vão influenciar nesse som, mas é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Então, de acordo com mais ou menos esse estilo, a gente vai procurar dentro desses componentes que vão influenciar no som, construir o instrumento. Fábio, você quer fazer alguma pergunta mais técnica ao pastor, já que você é do departamento de louvor, né? De vez em quando, toda semana, tem pessoas ligando, mandando mensagens, perguntando sobre o instrumento. O instrumento danificou, seja violão, ou até instrumento de sopro também. E agora o pastor falando, acho que vai ajudar muita gente. E no caso, uma pessoa tem um instrumento, um violão quebrado na igreja, que forma que ele pode proceder assim? Não, veja, todo instrumento ele tem recuperação. É claro que sempre a gente vai avaliar a questão, hoje que é muito importante, é o custo-benefício. Né? Mas, por exemplo, eu tenho, desse violão aqui mesmo, nós temos um vídeo
que vai mostrar, né, como ele chegou e como, né, ele está hoje, né? Na realidade, o pastor está falando aqui, mas vocês podem acompanhar que a gente tem imagens do pastor no seu trabalho. O pastor pode continuar falando, a gente vai mostrando imagens aqui. Perfeito. Então, é possível restaurar o instrumento. Não é? Às vezes chegam muitas pessoas que me procuram que tem aquele problema do valor sentimental. Uhum. Às vezes o instrumento nem vale muito, não é? Mas o valor sentimental é uma herança. Então a gente consegue sim revitalizar o instrumento de maneira que às vezes ele fica até melhor do que quando ele foi fabricado, por causa dos elementos que a gente acaba agregando depois, né, ao instrumento. Maravilha, e é muito interessante o que o senhor falou, né? E várias pessoas procuram o senhor em termos de sentimento, de um instrumento no valor sentimental. Sim, por exemplo, eu tive um caso, né, também isso até está num canal, chegou um rapaz, um jovem, né, e ele chegou com uma guitarra que pertencia ao pai. Uhum. O pai havia falecido e a guitarra assim estava em péssimo estado. Ele queria ver o que seria possível, né, fazer na questão da restauração. E ele queria, não, eu quero pintar a guitarra, e eu gosto muito, na verdade, de deixar o mais original possível, né, o instrumento. Aí eu falei com ele, olha, vamos fazer o seguinte, deixa que eu vou trabalhar no instrumento. E aí quando eu falar para você vir buscar, você vai ver, né? E aí você vai me dizer. E assim, a reação dele quando ele veio buscar foi assim, impressionante. Ele quase chorou, porque sem pintura, simplesmente, né, com alguns cuidados, a gente conseguiu trazer assim, a originalidade do instrumento. E aquilo foi uma coisa muito importante para ele, porque foi do pai, né? E o pai, inclusive, teve uma morte trágica, né? Ele chegou depois a falar, né? E ele ficou muito feliz, assim, né? Por ter, assim, o instrumento, né? Prontinho para uso, podendo ser tocado aí enquanto for possível. Maravilha. Vamos então participar de mais um louvor, pastor. Vamos ver se esse coroa aí de 41 anos aí, se ele está funcionando bem mesmo. Qual é a marca mesmo que o senhor falou? É japonesa, né? É um Takamine. Takamine. Essa marca, né, é uma marca produzida em série, né? Você tem aí no mercado. Mas esse aqui realmente é um violão bem mais antigo, né? Então, desse aqui, poucos, né, até possuem desse ano aqui. Desse ano, né? Então vamos participar de mais um louvor aqui no Conversas de Louvor. Maravilha, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos falar um pouco aqui com esse casal. Como é que foi a chegada de vocês fazer parte do grupo de louvor do Manaim, né? Nós temos muitos irmãos e jovens também que têm esse desejo, né, de estar tocando no grupo de louvor do Manaim. Como é que vocês chegaram a tocar no grupo de louvor do Manaim? Então, a minha história é a seguinte. Depois que eu me apaixonei pela flauta, eu comecei a frequentar muito os seminários, né? Eu tinha esse desejo de subir, e eu subia pelo menos uma vez por mês. Sempre, eu subia sempre.
E aí, quando me despertou esse desejo pela flauta, eu coloquei no meu coração que eu queria estar ali com o grupo. E aí eu falei com os meus pais, pedi para que eles me pagassem uma aula de instrumento para mim, que em 6 meses eu tentaria entrar na faculdade aqui do estado de música, para um técnico, né? Porque eu não tinha nível para uma graduação ainda. Então, meus pais falaram, beleza, vamos lá, vou te matricularam na escola, e eu fiz 6 meses de aula, e assim eu consegui passar para o técnico, e nesse técnico eu me dediquei única e exclusivamente para os seminários, para subir para o grupo do Manaim. E aí, quando se passaram 3 anos do técnico, eu consegui, fiz audição para o grupo, e assim eu consegui entrar no grupo do Manaim. Amém. E você, Daniel? No meu caso foi bem diferente. Como eu mencionei, a igreja que eu fui quando eu era bem novo na área de Itacibá, era uma igreja que tinha uma estrutura muito boa e muitos irmãos já envolvidos com o louvor do Manaim. Então, uma vez que eu comecei a aprender violino e, obviamente, comecei a me dedicar muito e evoluir no aprendizado do violino, eu comecei já a estar no radar dos irmãos que já estavam tocando no Manaim, já eram responsáveis ali, de certa forma, nas suas atividades no Manaim, então eu sempre estive no radar. Quando chegou a data, assim, eu fiz a maioridade, completei os seminários, eu já estava por ali. Tanto que eu já estava me envolvido com outros trabalhos, outros eventos que não exigiam a presença no Manaim, eu já participava deles em coisas aqui embaixo. Por exemplo, terceira grande reunião, acho que eu nem tinha 18 anos ainda, mas na ocasião eu pude tocar em alguns outros eventos. Então, quando eu tive a idade certa e completei o seminário, eu já consegui estar lá em cima. Então, o que vocês podem falar para os jovens que estão tentando galgar o que vocês conseguiram, como a Maria Isabela falou aqui, é muito estudo, né? Muito se dedicar, estudo. dedicação à obra do Senhor e amar também a obra do Senhor. Porque, na realidade, o que a gente vê em vocês não é só vocês queriam, eu quero estar lá no grupo de louvor, eu quero participar, não. Isso vem da alma, vem do coração, vem de servir ao Senhor, né? Sim, definitivamente. Eu lembro que justamente nessa época onde eu mais me dedicava ao louvor no violino, onde eu mais estudava violino, era também a época que eu tinha mais tempo disponível para limpar a igreja, para chegar cedo e ajudar os irmãos da igreja no que era preciso. Então, o Senhor nos usa através da instrumentalidade no louvor, mas Ele também nos usa onde Ele quiser, né? Não só através do louvor. E o Senhor acaba nos honrando através tanto do esforço no aprendizado do instrumento, quanto na entrega. Assim, o Senhor me quer no louvor, mas o Senhor também me quer onde? Então é servir onde o Senhor nos quer, seja no louvor, seja em outra atividade nas nossas igrejas. E o Senhor nos honra muito nas outras atividades e também no louvor, que é onde a gente acaba empenhando mais o nosso amor, nossa dedicação. E vocês participam de serenatas também. Essa semana retrasada tivemos no shopping aqui em Vila Velha, com jovens, né? Vocês participam bastante aqui na área? Sim, eu estou recorrentemente na região de Vila Velha. Lá nós ensaiamos a flauta. Eu tenho o privilégio de ensaiar as flautas da região de Vila Velha. Conhecer um pouco dos irmãos, estar junto com eles é sempre uma bênção muito grande. Participando do Evangelho Sem Fronteiras? Com certeza. Sim. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então participar de mais um louvor?
Glória a Jesus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos falar um pouco com o pastor Ranier. Pastor Rani, sobre cuidados com o instrumento, né? O senhor, com certo instrumento, então o senhor sabe aquilo que pode ser corrosivo, aquilo que estraga realmente o instrumento. Quem tem um instrumento, um violão, uma guitarra, um violino, quais os cuidados o senhor como profissional da área passa para os irmãos? Olha, fundamental, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, que eu sempre recomendo é lavar as mãos antes de pegar no instrumento. Porque na execução, a gente já tem uma carga muito grande de suor. E o suor é um inimigo, principalmente das cordas, né? Então, assim, o instrumento, falando dos instrumentos de madeira, eles precisam, assim, inimigo, número 1, umidade. Né? E calor excessivo também. As colagens, né? Por exemplo, o instrumento ele tem cola, então ele é colado, né? E todas as colas elas não resistem a altas temperaturas, porque o processo dela, né? Para fazer, por exemplo, colagem de um cavalete, de um violão, ela é feita, né? Mas essa cola, se ela for submetida a uma alta temperatura, ela vai amolecer e ela vai descolar. Acontece a mesma coisa, né, com violinos também. Então, é necessário assim, um lugar de armazenamento. Não pode ser úmido e nem excessivamente quente. Evitem porta-mala de carro. Isso que eu ia perguntar. Vamos supor, a pessoa está num verão. O violão está dentro do carro. Eles vão sair e vão demorar por uns 2, 3 horas, mas está no sol escaldante. Um violão, por exemplo. Vai danificar. Vai danificar. Provavelmente você vai começar um processo de descolamento. Na parte interna, né, por exemplo, de um violão, você tem o que a gente chama de leque harmônico dele. Então, porque todo o som do violão, na verdade, ele é produzido na tampa do violão. A tampa do violão é que produz o som do violão. A caixa é simplesmente para amplificar esse som, certo? Então, o leque harmônico é colado. Num porta-mala de carro, a temperatura é alta, mesmo dentro de um case, né, térmico, o instrumento vai sofrer. Então, assim, é preferível você tirar realmente o instrumento do carro e não deixar, mesmo à sombra. Amém. Nós falamos aqui que o senhor falou até da profissão do senhor. Eu acho que tem muitos irmãos que estão tentando saber onde é que o senhor trabalha, né? O senhor poderia falar, porque eu tenho certeza que a profissão do senhor, mesmo luthier, eu nunca tinha ouvido falar. Né? Qual é a profissão? Sou luthier. Se falasse para mim, eu não saberia o que é. Então, o senhor conserta. Tem pessoas que, de repente, estão com algum instrumento em casa. O senhor poderia falar o endereço do senhor, algum endereço eletrônico? Não tem problema. As pessoas me acham, né? Eu tenho no YouTube e no Instagram, vocês me acham lá, mas o lugar de me procurar seria Luthieria Rainer Costa. Então, tanto no Instagram quanto no YouTube, né, lá tem as informações, endereço. A minha oficina fica aqui em Vila Velha, Espírito Santo, num bairro chamado Santa Mônica, né, na Avenida João Mendes, número 129. Ali também você vai me achar, né, de segunda a sexta. Né. Final de semana eu não trabalho porque eu também trabalho na equipe de som no Manaim. Eu fico lá com um grupo de louvor, né, na parte do som lá, né, ajudando, trabalho como voluntário, e isso é uma bênção na minha vida. Amém. O casal aqui, o Daniel e a Maria Isabela, também trabalham com instrumento, dão alguma assessoria? Os irmãos são profissionais? Sim, é até curioso que eu nunca tive a intenção, sempre amei o violino e sabia que eu ia me dedicar ao violino pelo resto da minha vida. Mas é engraçado que, mesmo que eu tentasse seguir outros caminhos profissionais, a parte da música sempre acabava me puxando. E hoje eu vivo integralmente da parte musical, tocando em diversas ocasiões e também sendo professor de violino, assim como a Isabela. Isabela, professora de flauta. Isso, eu sou professora de flauta. Eu trabalho muito pelo online, atendo presencial também, mas mais pelo online. Tem algum endereço eletrônico? Eu tenho meu Instagram, né, que é @belavaiant. E o YouTube também, que eu
costumo postar alguns vídeos tocando alguns louvores, ensinando algumas coisas. Bela Viant. Isso, Viant. Isso aí. Uma coisa que é muito interessante também, que eu percebo, eu usava mais o meu YouTube, né? Tem um canal onde eu tocava os arranjos e ajudava os irmãos, tirando dúvidas, e é interessante perceber como que esse tipo de recurso chega em lugares inimagináveis, né? A quantidade de retorno que eu recebia quando eu era mais ativo ali no meu canal no YouTube, de irmãos que falavam que após a EBD, eles chegavam a ligar o canal do YouTube no projetor da igreja, para eles ensaiarem as cordas com aqueles vídeos, porque lá eles não tinham muitos recursos, então isso ajudava muito. É o tipo de ação que pode ajudar muitos irmãos, né? Assim como nós fazemos também nas redes sociais, no Instagram, ou a Bela também no Instagram dela. Muitas vezes tem algum louvor que eu sei que tem algum tipo de dificuldade específica. Deixa eu gravar um trecho desse louvor para mostrar aos irmãos qual é a forma certa de executar. Eu gravo e é sempre um retorno muito bom, porque a gente ajuda os irmãos, né? Assim como um dia lá atrás eu tive a oportunidade de fazer aula de violino na igreja, dar aqueles primeiros passos ali, e a gente faz o possível para retribuir e incentivar outros irmãos também a fazerem o mesmo. É interessante, Elias. Interessante que ele está falando ali, que normalmente é assim, né, na igreja. As pessoas primeiro aprendem na igreja para se dedicar ao Senhor, ao louvor do Senhor, para depois serem músicos, né? Exato. Então, mais 2 exemplos aqui de pessoas que se dedicaram, que o objetivo de estudar era poder tocar na igreja, aperfeiçoar, e eu vejo o resultado de se tornar um músico profissional, né? Sim. Então, isso é muito interessante. E outra observação também é que o Daniel, ele participou com a gente dos trabalhos de gravação no período da pandemia. Né? Nós tínhamos um grupo menor para gravar, e o Daniel, ele participou lá também desse período. Foi um período de muitas gravações, gravamos muitos louvores ali, né, Fábio? Trabalho também maravilhoso e também de muito aprendizado, né? Nós evoluímos muito ali na questão dessa experiência de estúdio, porque tocar nos cultos, tocar em algum evento, exige um tipo de comportamento no instrumento, né? Quando nós vamos para o ambiente do estúdio, é outro tipo de comportamento. Tem muitos detalhes que acabam sendo captados ali, que nós temos que ter um cuidado enorme com toda a execução, porque a gravação tem que ficar tudo redondinho. Precisa estudar mais, né? É muito estudo, não adianta pegar um hino que, mesmo que, esse hino já conheço, tenho facilidade. Na hora de gravar no estúdio, tem que dar uma estudada antes, porque a afinação é muito delicado, né? A percepção de afinação quando você vai para dentro de um estúdio. Então foi uma época muito boa, muito valiosa ali, gravar os louvores na época. O período não foi dos mais felizes, né? Infelizmente, mas aquele momento que nós tivemos ali no estúdio foi muito bom, muito valioso. Amém. E a gente estava falando aqui sobre o momento que antecede os cultos. Nós estamos aqui fazendo um programa hoje, um instrumental, né? E a gente estava conversando, né, Fábio? É bom você chamar essa atenção, que os cultos, antigamente, antes de começar o culto, a igreja ali chegava 15 minutos antes de começar o culto, cantava muitos louvores, né? Mas depois vem a orientação para começar antes do culto ali, 10, 15 minutos antes, o instrumental, né? Porque às vezes a irmã chegava, queria entrar na comunhão, já estava cantando louvores, mas quando chegava o instrumental que nós acompanhamos aqui, a gente vê realmente que o instrumental ele faz a gente entrar numa comunhão maravilhosa, né, Fábio? Sim, os instrumentos, eles têm esse poder, né, de levar a pessoa mais à reflexão. Então, acaba que a pessoa chega agitada na igreja, vem do trabalho, trânsito, e quando ele chega na igreja, se estiver cantando um louvor, isso vai trazer um estresse maior, né? Agora, quando tem um louvor instrumental, a pessoa vai ouvir o louvor e vai conseguir entrar em comunhão, vai ter um período para poder fazer oração, né? Poder orar ao Senhor, também a leitura, meditar na palavra. Que é uma intimidade ali antes. Exatamente, do culto, até os instrumentos tocando aqui, né? A gente já recebe uma bênção. Então, essa orientação veio e até é um bom exemplo aqui, né? Dos irmãos tocando, que mesmo havendo poucos instrumentos na igreja, é o que a gente sempre tem falado, né?
que é possível na igreja você ter mesmo a estrutura às vezes é pequena, mas tem como funcionar bem, né? Estamos dando um exemplo aqui, poucos instrumentos funcionando no conjunto, funcionando bem. Maravilha, vamos participar do último louvor? Então vamos participar do último louvor e a gente já volta com os irmãos. Glória a Jesus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Ô Fábio, a gente pode conversar um pouco com o pastor Ranier, sobre igreja, Manaim, sobre a instrumentalidade no templo, no Manaim. Você que é mais técnico nessas perguntas, nesse quesito, porque você fez parte direto com as gravações de louvores. Qual a pergunta que o senhor faria para o pastor Ranier sobre isso? Então, nós estávamos falando a respeito da questão do som, que o senhor citou aqui, que é da equipe de som do Manaim. Exatamente. E nós temos uma necessidade na igreja, que é a questão de som, né? O funcionamento do som na igreja. Comumente tem uma questão que as pessoas colocam, dos pastores principalmente, né? A questão dos instrumentos ser mais alto que a voz, né? Às vezes o ambiente, a acústica da igreja, envolve muitas coisas, né? O que o senhor poderia falar sobre isso? Precisa, evidentemente, daquilo que os irmãos já falaram, estudar. O instrumentista, ele precisa entender, não é, que ele faz parte de um contexto e dentro disso, a forma como ele toca vai permitir, não é, que tudo se entenda. Cada um tem condições de se ouvir. Né? Por exemplo, nós estamos aqui num trio. Eu estou fazendo um papel, o violino faz um papel, a flauta faz outro papel. E veja, cada um, né, no seu momento, o som ele vai ficar totalmente legível. Né? A pessoa vai conseguir ouvir o violão, vai conseguir ouvir o violino, e a mesma coisa com a flauta. A harmonia, lógico, né? É a harmonia. É porque, na verdade, o que acontece, né, o grande problema é a educação musical. A educação musical. O músico ele precisa entender, ele precisa ter uma educação. Não é? O volume dele não tem que ser o mais alto. Né? Mas a partir do momento que ele consegue se escutar e escutar os outros, é o volume ideal. Né? E escutar o que está cantando também, Exatamente, né? A igreja, com no caso. certeza, é fundamental. O instrumento ele é uma moldura, né, para aquilo que é a voz. Né? Por isso que a gente chama de acompanhamento. Né? Então não é o som principal, mas é um acompanhamento. Pastor, complementando essa ideia, a educação musical é um tema enorme também que pode ser desenvolvido. Às vezes, o melhor que eu tenho a entregar para o louvor naquele momento é a minha pausa. Às vezes a letra, às vezes o momento que está sendo gerado ali, junto com os instrumentos de base e as vozes, às vezes o violino não precisa fazer nada para complementar aquilo ali.
às vezes eu posso perceber, será que tem algo que eu posso fazer para deixar enriquecer a mensagem do louvor? Às vezes a resposta é não. Então, não necessariamente a todo momento nós temos que estar em atividade. Às Tocar vezes, o tempo todo, né? Exatamente, nós não precisamos tocar o tempo todo, é ter essa maturidade de o que eu preciso fazer para que o louvor, a mensagem do louvor seja entregue da melhor forma. E muitas vezes a resposta vai ser uma pausa. Ter essa sensibilidade, Essa né? sensibilidade. O silêncio é tão importante quanto o som, né? Maravilha. E falando em silêncio, nós vamos nos silenciar a partir de agora. Estamos terminando mais uma edição do programa Conversas de Louvor e a gente nos despede aqui da nossa querida irmã, a Maria Isabela. Maria Isabela, alegria estar recebendo você aqui conosco. Obrigado, querido. Nada, alegria é minha estar aqui com os irmãos. Amém. Daniel, querido, obrigado também pela sua participação conosco hoje aqui no Conversas de Louvor. Eu que agradeço o convite, foi um prazer enorme. Amém. Pastor Rainer, a gente agradece a presença do senhor e também, né, sobre a sua profissão que o senhor passou para nós aqui, foi de muita valia. Muito obrigado. Eu agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Amém. Fábio Salazar, querido, até a próxima então. A gente agradece também a sua presença, você está sempre conosco aqui. Amém. Hoje nós tivemos a oportunidade, né, de falar sobre os instrumentos, falar sobre o concerto de instrumentos, sobre som, um assunto bem variado, né? Foi muito bom. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E nós vamos aqui nos despedindo de todos, queridos, amados, amigos, irmãos, a você que está em casa, você que está no seu trabalho, onde você estiver, que a boa mão do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família e toda a sua vida. Não se esqueça, acompanhou o programa? Deixe aqui o comentário, sugestões, não deixe de dar o seu like, curtir e também compartilhar. Coloca nos grupos de WhatsApp que o louvor irá falar, mesmo que instrumental. Dessa forma, vai falar nos corações e pessoas serão alcançadas através do louvor. Nós nos despedimos a você que está na TV Manaim, a você que está no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, com a paz do Senhor Jesus.